Olá, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Então a gente vai aproveitar essa aula para a gente dar uma breve revisada aí nos conteúdos que foram aplicados aí durante essas aulas. Então já que a nossa próxima aula será o nosso teste, então a gente vai pegar assim os conteúdos, vamos dar uma breve revisão. Então a gente iniciou nessa unidade falando aí de sistemas de numeração. Né? Então a gente viu que os sistemas de numeração, né, eles surgiram aí a partir de quê? Da necessidade aí do ser humano, né? Necessidade de contagem. Então, para a gente entender um pouco, a gente viu aí nessa primeira aula um pouco da história, né, que fala, né, como surgiu esses números e como era feito as contagens, na verdade, antes de existir esses números. Então a gente tem aqui, né, alguns símbolos aí que representam esses objetos aí que serviu como contagem. Por exemplo, aqui a gente vê aqui que o ser humano, por exemplo, ele utilizava ossos, né, para fazer marcações. Então, para ele contar, já que não existia número naquela época, para ele contar os objetos, os animais, por exemplo, então eles faziam o quê? A utilização aqui de ossos, né? Então eles pegavam esses ossos e iam fazendo o que? Marcações aqui nesses ossos. Vamos dizer, cada marcação representava aí um objeto ou um animal. Na verdade, geralmente naquela época eles utilizavam mais para contar os animais. Outra situação era os nós aqui, os nós, né, corda. Então eles teriam uma corda, iria dando um nó, né, na corda. E na verdade é uma sequência de nós. Então cada nó nesse caso aqui representa também um objeto. Macas, né, aqui em madeiras também, né? Lascas, né, de pedra, né, pedrinha, né? Utilizava as pedrinhas aí, por exemplo, para contar, colocando dentro dos sacos, né? Para uma história também que eles faziam contar aí, colocando as pedrinhas dentro do saco, né, para contar a quantidade de animais. Outra situação aqui, por exemplo, também eles marcavam aqui na caverna, né? Geralmente eles marcavam até os símbolos dos animais, eles tentavam fazer os símbolos dos animais aqui para fazer também essas contagens. Então aqui representa aqui, né, a gente vê aqui nessas cavernas, né, lugares também que eles faziam essas marcações. Então a partir daí foram surgindo os sistemas de numerações, né? Então a gente viu aí alguns sistemas de numerações, a exemplo aqui do sistema de numeração egípcio. Então a gente viu que existe uma certa regra, né, para esse sistema de numeração, assim como os demais. Então a gente vê aqui, por exemplo, que ele possui 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos, onde cada um desses símbolos representa um valor. Na sequência aqui, por exemplo, 1, 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Né? Então, uma das características aqui desse sistema de numeração é que a ordem dele aqui não altera. Então, se eu colocar o símbolo, não importa a ordem. A questão é sempre juntar. Se eu tenho um 2 aqui de 10, né, faço 20. Se eu colocar aqui, por exemplo, um de 100, mais um de 1000, por exemplo, com um de 100, então é 1100. Então não importa se eu colocar o de 1000 primeiro e o de 100 na frente, ou tanto faz eu colocar o de 1000 na frente e o de 100 atrás, então não importa a ordem, o valor é sempre o mesmo, porque simplesmente vai ser somado. Então na sequência a gente falou aí também, né, durante essa primeira aula, o sistema de numeração também que hoje ainda é conhecido, né, que é o sistema de numeração romano, né, que é o sistema de numeração romano.
Então esse sistema de numeração ele ainda é utilizado hoje, né? Até hoje ele ainda é utilizado. Então ele compõe aqui também por 3 séries de símbolos, né? Cada um desses símbolos aqui também representa um valor, onde esses símbolos são representados por letras aí do nosso alfabeto, que é o Q1, mais o I, que vale 1, o V, que é 5, X 10, L 50, C 100, D 1000, D 500 na verdade, e o M vale 1000. Então esses símbolos aqui, ele também, esse sistema de numeração, ele tem suas regras, né? Então, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, o I, o V, o C e o M, eles podem ser repetidos apenas 3 vezes, 3 vezes aí no máximo, né? Então, a regrinha não suporta, na verdade, não aceita, né, que ele seja repetido mais de 3 vezes. Por exemplo, se eu quero representar o valor 30, então eu vou representar o x 3 vezes. Então, mas o valor 40, eu não posso repetir ele 4 vezes 10, 20, 40, porque isso já foge o que da regra, né? Então isso não pode, a gente tem que respeitar, no caso aí, as regrinhas. Então, quando eu quero 40, outros valores que não é necessariamente eu repetir, não posso na verdade repetir 4 vezes, então eu faço uma operação, né? Então segue outra regrinha, aí eu vou pular para outra regra, que é o que? Quando eu tenho dois símbolos, né? Só para simplificando, quando eu tenho dois símbolos, um menor e outro maior, exemplo aqui é o do V e do I, então a gente sabe que o V vale 1, o V vale 5 e o I vale 1, só que o I está na frente, então o menor está na frente. Então a gente vai para essa regra: quando o menor está na frente, eu vou somar. Agora, quando o menor está atrás, vou subtrair. Então aqui, se eu tenho o V e o I está na frente, ele é menor, eu somei. Agora, se eu peguei esse I e voltar para trás, eu vou subtrair. Em vez de falar 5 mais 1, eu vou colocar 5 menos 1. Exemplo, a questão que eu havia falado aqui, do 40, é que eu não posso colocar 4x, porque só posso repetir até 3 vezes. Então eu pegaria o L, que é 50, menos o x, que vale 10. Ele ficando atrás, vou subtrair. Ficaria 50 menos 10, daria 40. Então essa é a forma da gente representar, né, outros valores aí, que daria a aparência que a gente iria repetir 4 vezes, mas a gente não pode por conta da regra. Então a gente faz essa questão da subtração, ou quando a gente vai somar, vai fazer o que? A adição. Então a gente tem também as centenas aqui, né? Centenas exatas, né? Que são representadas, por exemplo, o C que vale 100, o 200 é o C 2 vezes, 300 3 vezes, então 400, como eu falei, não posso repetir 4 vezes porque já foge da regra, né? Só posso até 3 vezes, que isso é o limite. Então pego o maior, né, que é o 500 menos o C que vale 100, ele atrás faz a subtração, 500 menos 100 fica 400, e assim segue. Outra situação é quando a gente tem um valor a partir de 4.000, né? Por exemplo, 5.000, então a gente vai colocar, por exemplo, um traço em cima desse símbolo. A partir do momento que a gente coloca o traço em cima, esse símbolo vai ser multiplicado por 1000. Então o V, apenas o V vale 5. Então se eu quero representar o valor 5.000, né, eu tenho que multiplicar ele por 1000. Cada um traço que eu coloco ele aqui em cima, eu multiplico por 1000. E se eu, no caso, eu quero multiplicar por 1000 novamente, eu coloco dois traços, que é o exemplo aqui dos 5 bilhões. Porque sem esses traços, sem essa regrinha da multiplicação, não seria possível a gente chegar a esses valores tão altos, né? Então, a partir do momento que a gente vai representar valores maiores que 4.000, a gente só vai conseguir, né, a partir dessa regrinha de colocar um traço em cima. Cada traço vai ser multiplicando esse valor aí por 1000. E depois aqui na sequência, né, o nosso sistema de numeração, né, que é o sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza, né, o mais utilizado, né, o que a gente utiliza até hoje. Então ele é um sistema de numeração que ele é composto por 10 algarismos, né, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é importante lembrar aqui que o primeiro algarismo aqui é o 0, o segundo
né? O segundo algarismo do nosso sistema é o 1, o terceiro é o 2. Eu falo isso porque eu coloquei numa atividade, pedindo, por exemplo, não lembro exatamente qual foi o algarismo, mas, por exemplo, se eu perguntar qual é o quarto algarismo aqui do nosso sistema de numeração, então o quarto não é o 4 não, porque inicia a partir do zero. Então 1, 2, 3, quarto. Então o quarto algarismo é o 3. Né? Então a gente tem que ver a ordem, então inicia a partir do zero. Então a gente viu também com esse algarismo, né, a gente faz o que? Faz agrupamento e também desses valores aí, desses algarismos do 0 até o 9, a gente escreve outros valores, né, maiores que o 9, sempre juntando, né? Por exemplo, se eu pego o 10, então eu vou juntar dois algarismos, né, o 1 mais o 0. Se eu for representar o 100, por exemplo, 1 mais os dois 0, e sempre vai juntando para representar qualquer valor a partir desses 9. Então a questão também, a gente pode agrupar ele para facilitar a contagem para 10 em 10, por isso também que ele é um sistema de numeração decimal. Então, além de facilitar a contagem, tem outra situação também que é o seguinte, né, se a gente for observar o número, por exemplo, né, em si, por exemplo aqui o valor 26, então a gente nota o seguinte, que ele é um valor posicional também, conhecido como valor posicional, por quê? Porque ele varia, né, de acordo com a sua posição. Então, por exemplo, o 2, né, o 2 aqui, por exemplo, ele não vale exatamente 2, né, porque ele está na segunda posição, na segunda ordem. Então, isso é de acordo com a ordem que ele se encontra. O 6 aqui começa na primeira ordem, que a primeira é a ordem das unidades, ele é equivalente a 6. Mas se eu fizesse o inverso aqui, por exemplo, se eu colocasse o 6 aqui atrás e o 2 na frente, então esse 6 aqui já não vale 6, e sim vale 60, porque está na ordem das dezenas, né? 6 dezenas, 6 vezes 10 daria 60. Se fosse eu colocar outro valor aqui, ó, por exemplo 3 aqui, então aqui também não vale apenas 3, vale aqui 300, porque está na ordem da centena. E assim segue a sequência desses valores. Então ele é o valor posicional porque ele varia de acordo com a sua posição. Decimal também porque cada posição que ele vai aumentando aqui seria igual a ele multiplicar por 10, né, no caso aí a ordem anterior. Na sequência a gente vai falar aí do conjunto dos números naturais, né?